Graça e paz, irmãos. Hoje, segunda-feira, e a palavra do Senhor para a meditação de hoje está lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a seguir, que diz assim: A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz da trombeta e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Interessante aqui, a palavra do Senhor, quando o apóstolo Paulo ele responde alguns questionamentos a respeito daqueles que morrem sendo cristãos, sendo servos de Deus. Havia uma apreensão muito grande, porque na filosofia da época, principais filósofos da época davam a entender que morreu, acabou, não tem mais o que fazer, né. E as pessoas ficavam muito desconsoladas quando morria um ente querido, quando morria uma pessoa que eles queriam bem. E o viver cristão ainda mais, né, porque o viver cristão, quando as pessoas vivem em comunidade, estão sempre juntas, então o amor e o interesse de uns pelos outros, é claro que vai crescendo cada vez mais, né, a amizade. E quando essa pessoa morre, se não tiver esperança, o desespero é total. Então o apóstolo Paulo, ele fala aos irmãos da igreja, dizendo que em relação àqueles que dormem, que não era para as pessoas serem, né, para os irmãos ali serem ignorantes, como aqueles que não têm esperança, ficarem muito tristes, muito desesperados com a morte. Quando eles morrerem, e que ali ele usa a palavra dormir, então, eles estão dormindo, no caso morrendo, mas usa a palavra dormir em Cristo. E ele também fala que esses, na vinda do Senhor Jesus, vão ressuscitar, inclusive antes daqueles que ainda estarão vivos naquele momento, que depois, então, estes serão arrebatados. E ele diz assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quer dizer, vocês que são cristãos, vocês que acreditam em Jesus, não precisam viver de uma forma apreensiva e desesperada como as pessoas do mundo. Vocês podem se comportarem, né? Vocês podem confortar uns aos outros com as palavras que nós estamos falando para vocês, porque a palavra de Deus, ela diz que tanto aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, como aqueles que estão vivos vão ser arrebatados no dia da vinda do Senhor. Falamos ainda há poucos dias sobre a vinda do Senhor e que ela está próxima. Pelos acontecimentos, claro que aqui numa mensagem curta a gente não tem o tempo necessário para maiores explicações, mas o mundo está se encaminhando para o final. E o que mais a gente ouve nesse mundo é pessoas dizendo que, nada mais vale a pena, que está tudo perdido, que a humanidade já era, e assim por diante. As pessoas estão ficando apreensivas, estão ficando, nervosas, estão ficando ansiosas, porque não têm esperança.
Mas eu e você, meu amado irmão e irmã, que temos a palavra do Senhor, temos este consolo. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Cristo Jesus cuida tanto dos vivos quanto dos mortos. Até porque aqueles que morreram em Cristo vão ser ressuscitados.